premiumbeat.com. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Imparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós Te adoramos, Senhor, entregamos todo o nosso louvor. Oh, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nós somos Teu, Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor,
corações e enche a minha vida. Oh Jesus, nós te adoramos, entregamos nossas vidas. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E Santo, és incomparável, és inigualável. E abre nossos olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer
tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, chuva em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. É tudo sobre o Senhor, meu Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Esse nome é maior que tudo, ele é. Oh,
quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Poderoso, majestoso o seu nome é, Jesus. O seu nome é lindo. Aleluia. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. E poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives estás, e és invencível, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, e teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todos
Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Que bom que nós estamos aqui em mais um culto para louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa manhã que está lá em Provérbios, capítulo 3, verso de número 9, que diz o seguinte: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Meu amado, independente da luta que você esteja passando nessa manhã, independente das semeaduras e das plantações que você tem feito, honre ao Senhor com os primeiros frutos. Por mais que estes sejam pequenos, estejam praticamente invisíveis aos olhos dos homens, saiba que para o Senhor é muito, porque envolve uma questão de honra. E se você permanece sendo fiel e honra ao Senhor, o Senhor também permanece sendo fiel e continua te honrando. Por mais que a luta esteja difícil, por mais que esse momento que nós estejamos vivendo seja um momento complicado, um momento que tenta calar a nossa voz e que tenta tirar as nossas forças e aquilo que nós estamos semeando, saiba que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Então, meu amado, honre ao Senhor com os primeiros frutos de tudo que você semear e você verá as grandes maravilhas que Ele fará na sua vida, na vida da sua casa e da sua família. Amém? Vamos agradecer ao Senhor nessa manhã? Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Tu és um Deus bondoso e um Deus que não falha, Senhor. Pai, por mais que estejamos passando por um momento difícil, um momento que tenta calar a voz do Teu povo, Pai, sabemos que o Senhor permanece conosco, nos dando forças e guiando os nossos caminhos e todos os nossos projetos e tudo aquilo que nós estamos semeando e plantando, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por não deixar faltar nada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, amo muito você. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A graça e a paz. Que prazer, meu irmão e minha irmã, poder compartilhar com você nessa manhã a mensagem do Evangelho. Aquela que toca o meu coração e que com certeza vai tocar o seu também. Queria começar essa mensagem nessa manhã dizendo o título da mensagem, que é Seja Bem Resolvido. É isso mesmo, seja bem resolvido. Deixa eu te perguntar, você se considera alguém bem resolvido? Você acredita que, independente da situação onde você está, você é uma pessoa que consegue ser bem resolvida? E para isso, hoje eu vou trazer alguns textos e uma mensagem que está tocando meu coração já nos últimos tempos para a sua vida. Espero que você seja impactado com a mensagem do Evangelho. Não com o que o André vai dizer, que vai contar, mas é que o Evangelho vai transmitir sobre o seu coração. Amém? Vamos juntos então? Eu queria começar essa mensagem em Gênesis capítulo 1, verso do número 26. É um texto bem conhecido. E para aquelas pessoas que andam bem próximas a mim, vão dizer assim: André, você é um cara que sempre ministra Gênesis 1, 26. Mas é porque eu acredito muito que a criação
ela está sempre sendo apontada, independente da área que você está passando na sua vida, independente da situação na qual você se encontra. Então, Gênesis 1:26 vai dizer o seguinte, acredito que muitos de vocês sabem esse texto de cor. Fala assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém, meus queridos? Eu queria dizer para você que Deus te criou para ser imagem e semelhança dele e para que você governasse sobre a terra. Mas o homem corrompido pelo pecado, ele vai diferir dessa condição que Deus nos dá. Antes criaturas, hoje filhos de Deus, através do reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas então o pecado, ele cada dia vem corrompendo o homem, lá desde o início até hoje, e vem tirando toda essa condição de imagem e semelhança a que nos foi dada de presente, como graça. E é engraçado porque muitas das vezes nós nos rebaixamos pelo fato de não estarmos sendo imagem e semelhança de Deus. Assim como um peixe que foi criado no mar e nada muito bem, ele não pode ser julgado, ele não pode ser rebaixado pelo fato de ele não saber voar ou de ele não conseguir escalar uma árvore. Hoje você, meu irmão, pode estar sendo rebaixado pelo fato de que você está hoje exercendo uma condição na qual você não foi criado para ser, na qual você não foi criado para estabelecer através da sua vida, através da sua história. Essa é a primeira chave que eu queria deixar para você nessa manhã, essa pequena introdução, para que hoje nós possamos entender como devemos ser pessoas bem resolvidas e, se necessário, recomeçarmos um novo tempo na nossa história. É por isso que muitas das vezes nós ouvimos sermões que falam sobre identidade e propósito. E muitas das vezes ouvimos e às vezes entra para um lado, sai pelo outro, e acabamos que não entendendo qual é a nossa identidade, e assim não conseguindo absorver o nosso propósito e colocar ele em prática. E o que vai acontecer? Quando o homem é corrompido pelo pecado, ele passa a vida correndo atrás do vento. Assim como diz Eclesiastes capítulo 2, verso de número 17. Tudo se pareceu inútil e era como correr atrás do vento. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber que todo o tempo o escritor dele diz que nada fazia sentido. Muitos historiadores dizem que o livro de Eclesiastes é o livro onde Salomão, ele acaba por desvendar toda a sua sabedoria e acaba não encontrando sentido em tudo aquilo que ele sabe. E no final desse livro ele vai perceber que a única coisa que faz sentido é você viver através da graça e do poder de Deus. Eu quero convidar você nessa manhã então a colocar a sua cabeça para pensar, a sua mente para trabalhar, para que você possa, através dessa mensagem, entender aquilo que Deus quer falar na sua vida. Então eu vou te dar várias ferramentas, vários starts, para que então juntos nós possamos crescer em graça, em amor e principalmente ser edificado pela presença e o poder de Deus. Amém, meus queridos? É por isso que todo tempo nós vamos pensar que o propósito, ele vai nos revelar a nossa identidade. Então, assim como eu dei o exemplo no início de um peixe que ele vai ser sempre levado ao mar, vai ser remetido à natação, hoje nós temos um propósito, nós temos um molde no qual Deus nos criou. E é bem engraçado, eu lembro de uma vez ouvir em uma mensagem que nós temos um molde criado por Deus.
E muitas das vezes nós podemos sair fora desse molde, mas sempre esse molde vai ser nos apontado durante a nossa vida. E é engraçado porque aquilo que nos traz próximos desse molde é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós precisamos dele diariamente na nossa vida. É o Espírito que preenche cada lacuna na qual o molde de Deus não é pleno na nossa vida. Olha a chave que eu estou te dando nessa manhã. Você tem um molde que Deus derramou sobre a sua vida, mas pelo pecado, esse molde ele não é pleno, ele não é completo. E é o Espírito Santo de Deus que sobre a sua vida vai fazer com que essa lacuna seja preenchida. Então você possa alcançar mais uma vez a plenitude que é estar na presença de Deus, que é estar vivendo a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós dizemos como cristãos, como pessoas que leem a Bíblia e conhecem a verdade de Deus, nós acreditamos que Deus fala conosco, a Bíblia fala que Deus fala conosco. E nós acreditamos também que nós estamos vivendo a vontade dEle, nós estamos fazendo aquilo que Ele está dizendo para a gente fazer, mas por inúmeras vezes nós não fazemos, nós fazemos até mesmo o contrário. Se a gente for observar os evangelhos, a gente vai perceber que, muitas das vezes, enquanto Jesus fazia algo, ou ordenava algo para os discípulos faziam o contrário. Então, enquanto Jesus estava no monte orando e pediam para que os discípulos ali, naquele momento, orassem e vigiassem, o que eles faziam? Eles dormiam. E muitas das vezes Jesus estava descansando, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam trabalhando. Se você perceber que quando Jesus é preso, e naquele momento, aquele conflito que ali estava sendo imposto, Pedro vai e corta a orelha do guarda que o prendia. Jesus no mesmo momento repreende Pedro e diz assim: Pedro, não foi para isso que eu te chamei. Nesse momento, ele restabelece a orelha daquele guarda e traz paz para aquele ambiente totalmente assim desagradável, conflitante. Eu queria dizer para você que muitas das vezes nós estamos fazendo da mesma maneira no nosso dia a dia, na nossa rotina, fazendo aquilo que vai contra o que Deus está pedindo para você fazer, está pedindo para você ser, porque mais importante do que fazer é aquilo que você é, porque Deus é muito mais em relação àquilo que Ele é do que aquilo que Ele faz. Nós os adoramos, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque essa é a adoração genuína. Então, neste momento eu quero ligar para você algo que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, que é ser uma pessoa bem resolvida. É uma pessoa que entendeu a identidade dela, é uma pessoa que conheceu a sua identidade e hoje vive através do propósito de Deus. Ela pode ter uma função no trabalho, ela pode ter uma família, ela pode ter diversas áreas na vida onde ela tem desenvolvido, mas sempre o propósito vai estar sendo levantado, vai estar sendo exposto, porque Deus nos criou para isso. Eu estava nessa semana conversando com a minha esposa e eu dizia para ela que um carrinho de controle remoto, ele foi criado para que uma pessoa com um joystick, uma pessoa com um controle conseguisse mover o carrinho. Só que eu me lembro que na minha infância a gente pegava o carrinho de controle remoto, desmontava ele, pegava o motorzinho e transformava em qualquer outro objeto. Transformava em robô, transformava em algo que voasse. E era bem engraçado, porque hoje eu percebo que o propósito do carrinho não era para isso. Mas muitas das vezes nós damos outro sentido para aquilo que foi criado. E hoje, eu estou querendo dizer para você que o pecado pode muitas das vezes estar conduzindo você a não viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Pode estar conduzindo você a não viver a vontade de Deus. Uma pessoa bem resolvida, então, ela conhece bem o propósito e conhece sua identidade. Só que uma pessoa que não é bem resolvida, ela é melindrosa, ela é reclamona, ela é ingrata, ela é acomodada, ela deseja viver a vida dos outros, ela não libera perdão, ela não perdoa, ela é fofoqueira,
E tem tantos outros pecados que uma pessoa que não é bem resolvida acaba que por exercer. Aí eu pergunto para você, quantos pecados aqui que estão sendo denunciados, você sem perceber tem aceito na sua vida? Eu queria dizer para você que quando a gente é uma pessoa bem resolvida e a gente conhece a palavra de Deus, muitas das coisas acabam sendo realizadas mesmo sem a gente perceber. Às vezes há um conflito no trabalho e alguma pessoa nos destrata. A gente sem perceber, enquanto a pessoa ela joga ódio em nós, a gente retribui com amor, a gente retribui com paciência, a gente retribui com carinho, a gente retribui com uma resposta agradável. Porque muitas das vezes não depende de como a pessoa ela te toca, mas depende de como Deus te toca e aí você retribui. Eu lembro de uma vez ouvir uma pessoa falar que a educação dela não dependia de como a pessoa tratava ela, mas dependia de como ela foi criada. Da mesma maneira, eu uso esse conselho, eu uso essa dica para falar sobre o Evangelho de Deus e sobre como a gente tem regido a nossa vida. Nada depende da condição que você está, mas depende de como você foi criado e para o que você foi criado. Então, é por isso que muitas das vezes haverão conflitos que você vai se sair bem porque você conhece a palavra de Deus e você sabe que sempre a palavra de Deus vai te empurrar, vai te aprontar para algo que agrade o coração de Deus, para algo que seja bom, que seja puro, que seja limpo, que seja sem mácula. E eu queria convidar você para mudar isso hoje na sua história. Eu sei que muitos de nós, eu me incluo, que precisamos hoje passar a ser mais bem resolvidos em tantas áreas da nossa vida. No trabalho, na nossa casa, na maneira como nós nos relacionamos, com as nossas amizades, com o nosso cônjuge, com os filhos, na escola, na faculdade, e principalmente no nosso relacionamento com Deus. Se você não é bem resolvido no seu relacionamento com Deus, com certeza você não vai ser bem resolvido com os relacionamentos externos. O primeiro chamado, e é a coisa que eu mais gosto de falar sobre o Evangelho e sobre o chamado, é que nós fomos chamados antes de qualquer coisa para viver a presença de Deus, para estar na presença de Deus. E se Deus nos chama para estar na sua presença, hoje, a chave que nós estamos aqui recebendo do próprio Deus é que, através de um bom relacionamento com Deus, nós vamos exercer bons relacionamentos. Nós vamos estar vivendo grandes coisas através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero declarar que você vai ser um novo homem, uma nova mulher, imagem e semelhança de Cristo, e muito bem resolvida. E muito bem resolvido. Porque é isso que nós precisamos para exercer o reino de Deus aqui na terra. É sermos pessoas que, independente da situação, independente da condição, nós vamos conhecer a palavra e aplicar a palavra. Independente de como vai chegar até nós, independente do que vai estar acontecendo adiante de nós. Pois Deus, Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que dá oportunidade diária de nós podermos estar recomeçando situações da nossa vida. E se até aqui você não vive plenamente aquilo que está sendo pregado, você tem a oportunidade de recomeçar. Eu estava essa semana assistindo alguns vídeos e me deparei com um vídeo que contava que no Japão há uma arte que, quando um objeto é quebrado, eles fazem um trabalho de restauração do objeto, deixando à amostra o material que trouxe o conserto. Então, por exemplo, se é um objeto de porcelana é quebrado, eles juntam os cacos e colam. E essa cola ela não fica escondida, ela fica em amostra.
E essa peça passa a ser até mais valiosa de como era antigamente. Hoje eu quero juntar todos os cacos de relacionamento, de condições da sua vida, para que você os colhe e você se torne uma pessoa de muito mais valor. Porque você reconhece Jesus, porque você conhece a história que você já viveu, mas hoje deseja viver uma nova história sobre a sua vida. Eu queria abrir um parênteses aqui. Estava algumas semanas atrás ministrando e conversando com a minha célula, e eu falava para eles algo que Deus tinha me mostrado a respeito da pandemia. Acredito que muitos de vocês aqui sofrendo da mesma maneira que eu sofri, por pensar que ela tinha acabado, ela tinha se encerrado. Começamos a pandemia no mês de março, mais ou menos, do ano de 2020. E quando chegou próximo aí do final do ano, logo depois do meio do ano, já caminhando para o final do ano, o contato social acabou sendo permitido, os cultos voltaram a ser realizados presencialmente, a igreja voltou a estar cheia, claro que com restrições, mas passou a ter contato social, mesmo que com todo aquele cuidado, e a gente achou, a gente pensou, a gente em conversa com os amigos, com os irmãos, a gente pensou que teria se encerrado o ciclo de pandemia e que logo logo as coisas iam melhorar, a vacina foi descoberta, então nós íamos passar a não ter mais problemas. Porém, mais uma vez, a gente viu principalmente o nosso país assolado pela pandemia, assolado por um cuidado que nós deveríamos ter redobrado, porque ele não foi limitado, ele não foi encerrado. E hoje nós nos encontramos mais uma vez em culto, apenas online, sem a presença física dos irmãos. E é muito difícil, é muito triste eu hoje estar pregando para uma igreja vazia. Porém, eu creio que você neste momento continua a receber, continua a buscar a presença de Deus na sua casa, e em breve nós estaremos juntos novamente. Eu creio nisso, eu creio no Senhor. Porém, mais uma vez nós estamos em frente a essa batalha. E eu comecei a pedir respostas para o Senhor, eu comecei a pedir para o Senhor algo sobre isso que nós estávamos passando. E Deus, Ele me colocou a meditar e a pensar numa situação, e eu até acabei colocando na minha célula essa mesma pergunta, que foi: imagina Davi quando em frente à batalha com o adversário Golias, então ele ataca a sua funda, acerta Golias cai. Só que a Bíblia relata que Golias cai morto. Então Davi vai lá e corta a cabeça de Golias, era o seu adversário. Mas imagina só que através desse ataque de Davi a Golias, ele cai, porém não cai morto. Ele se levanta e mais uma vez Davi se vê em frente ao seu adversário. A um adversário muito mais forte, a um adversário muito mais bem preparado para essa batalha. E eu não paro por aí. Imagina Moisés em frente ao Mar Vermelho, quando foge com o seu povo do Egito, da escravidão. Então ele se depara com o Mar Vermelho se abre, Deus permite esse milagre, então eles passam pelo mar aberto. Então a partir do momento que eles terminam de passar pelo mar, o mar volta a se encher, então o faraó e todos aqueles que estão, os guardas que estão junto ao faraó, para chegar até o povo de Moisés, eles não conseguem chegar. Mas imagina só que mesmo atravessando o Mar Vermelho, logo adiante, logo à frente, eles se encontram com uma outra situação, com uma outra condição, que acaba que dependendo só de um milagre de Deus, para que eles pudessem sair vivos e sair bem dessa situação. Aqui tem duas chaves que eu quero entregar sobre a sua vida. A primeira é o propósito, que se Deus ele preparou algo para a sua vida, Ele vai cumprir. E a segunda condição que eu quero entregar sobre a sua vida é que, mesmo mediante a tantas adversidades,
muitas das vezes nós temos que estar preparados para enfrentá-las. E sempre prontos para descansar, mas nunca para desistir. E eu comecei a atribuir todo esse questionamento para o tempo que nós vivemos hoje. Então nós vimos de um pico de pandemia, acabamos que passando, enfrentando ele, e daí parece que o gigante, parece que o adversário, ele caiu. Só que porém, ele não ainda foi vencido. Essa pandemia continua a se estender sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa geração. Eu queria perguntar para você, nessa manhã, qual é o resultado que você busca? Qual é o resultado que você busca vivendo dia a dia tudo isso que você está vivendo? Será que é a hora de a gente desistir? Será que é a hora que a gente deixar tudo para o lado? Será que é a gente jogar tudo para o alto? Ou será que é a hora de continuar lutando? Continuar enfrentando aquilo que com certeza não vem a fazer parte da nossa genuína e confiante história diante da presença de Deus. Então, como eu falava para vocês, diariamente Deus dá a oportunidade de recomeçarmos. Independente se nós já vencemos, independente se nós perdemos, Deus é um Deus de recomeço. E Ele quer hoje recomeçar uma nova história sobre a nossa vida. E eu queria só colocar um adendo sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Que é que quando Deus nos dá uma segunda chance, nós muitas das vezes podemos não escutar essa voz. Dizemos ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade, mas a gente ainda continua a provar o contrário. Então que nessa manhã você possa identificar que o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida agora comece a falar com você e trazer à memória tantas situações nas quais você acha que já não tem mais jeito, tantas situações que você continua a bater a cabeça, mas que você encontre o controle de Deus sobre a sua vida nessa situação que você passa. Eu queria ler com você, agora neste momento, Provérbios, capítulo 4, verso de número 20. Provérbios, capítulo 4, verso de número 20. O texto diz o seguinte: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O texto diz, eu quero frisar aqui o versículo de Provérbios 4, 25. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Mas como olhar para frente quando o que está adiante de nós é só retrocesso? Como olhar para frente quando a gente só vê brigas diárias com o nosso cônjuge, filhos que não respeitam, amizades atribuladas, no trabalho a gente não vê perspectiva de crescimento, a igreja fechada, esfriamento espiritual, solidão, desespero, depressão. Como que a gente pode olhar para frente quando a gente se vê imerso de tantas condições que muitas das vezes fazem com que o nosso coração ele se feche, fazem com que a gente não tenha esperança? E é tão difícil passar por situações como essa, aí em meio à pandemia, e muitas das vezes o contato social, às vezes que nos permitia ser reconfortado por um amigo, por um irmão, por um familiar, e hoje a gente não pode nem estar próximo, a gente tem que buscar nesse momento, ficar até longe. E eu quero dizer para você que
Jesus é a esperança na glória. Assim como diz a palavra, a esperança ela tem que ser encontrada em Jesus e nada mais além disso. Então, eu quero convidar você a neste momento a permitir que o seu coração mais uma vez se abra para o Senhor Jesus. E se o seu coração já estiver aberto, que você possa intensificar na presença do Senhor, para que tudo aquilo que nós temos enfrentado, ele possa ser enfrentado e com a garantia de vitória, porque Jesus nos prometeu a vitória. Amém, queridos? Então, através de tudo que eu falei até aqui, eu queria citar a vida de um personagem bíblico, na qual nós conhecemos muito bem a história, que é José do Egito. José do Egito era um homem muito bem resolvido, e por ser muito bem resolvido, ele acabou que diversas vezes tendo que recomeçar. E em cada recomeço, ele sentia a mão de Deus sobre ele, e podia viver a vontade de Deus para cada condição e situação na qual ele passava. A história de José do Egito, eu aqui vou não ler ela toda, porém eu vou dizer para você que ela começa lá em Gênesis capítulo 37 e se estende aí até o capítulo 45 aproximadamente. E a história de José, ela começa a ser contada. Seu pai Jacó, assim Israel, amava-o tanto. Então a gente percebe aqui um filho muito amado, um filho muito bem cuidado. Em contrapartida, os irmãos que odiavam pelo fato de que José era muito amado. Então os irmãos sentiam inveja dele. E hoje a gente pode estar observando situações da nossa família, da nossa casa, que nos impede de prosperar em relacionamento, que nos impede em ter um bom convívio. E chega a tal ponto de uma condição ruim familiar, que José é vendido como escravo. José, ainda muito novo, aproximadamente em seus 17 anos, José ele tem que recomeçar a sua vida, de um filho muito amado a um escravo. A palavra diz que Deus se agrada em começos humildes. Então, qual situação na sua vida hoje em relacionamento você precisa começar humildemente? Você precisa recomeçar humildemente. Então José foi comprado como escravo. Seus irmãos o vendem e José ali se vê como escravo de um oficial da guarda chamado Potifar. Então olha só, José passa de um filho amado, filho querido, filho bem tratado por Jacó, a escravo de um oficial da guarda. E aí a primeira condição de recomeço na vida e na história de José, pois José, mesmo como escravo, ele consegue ver a mão de Deus sobre ele e entender a sua identidade e o seu propósito. Então José, mesmo em situações adversas, ele aplica aquilo que ele crê, aquilo que ele teme. Então, José passa a servir Potifar e tornar Potifar um homem muito próspero. Então tudo poderia correr bem na vida de José. Porém, a esposa de Potifar, ela acaba que, por achar ele muito atraente, porque a própria Bíblia diz que José foi um homem muito atraente, muito bonito, acaba que tentando seduzi-lo para se deitar com ele. Mas José, em todas as vezes que a esposa de Potifar o tenta, José foge. Só que em uma dessas vezes a esposa foi tão perspicaz que fez com que ele fosse acusado de algo que ele não fez. E assim Potifar o manda prendê-lo. Mais uma vez, a vida de José acaba que por uma adversidade muito grande. José se vê preso. Pior do que escravo, agora é preso. E José preso, ele tem mais uma vez a condição de recomeço. E mais uma vez, ele crê em Deus e vê a mão de Deus sobre a vida dele. E ali, com as ferramentas que ele tinha, ele passa a cuidar da prisão, porque o carcereiro, ele ganhar confiança. Então, José acaba que cuidando de todo o cárcere, cuida dos prisioneiros. E até que chega um momento onde que José, ele tem um dom que já foi descrito, que José, ele tinha sonhos e conseguia o significado desses sonhos.
E então haviam 2 homens nos quais tinham sonhado, e José revela o significado. Um deles, a revelação que leva à morte, e o outro é que ele seria solto depois de alguns dias. E isso, aquilo que José mostrou em significado, acontece. E José até diz para um desses homens, esse que foi solto, lembra de mim. Só que esse homem não lembrou dele, e José continuou preso. É muito interessante, eu queria até fazer um adendo, que a gente está falando de identidade, a gente fala de propósito, mas Deus, Ele já derramou algo sobre a sua vida. Deus, Ele tem um talento sobre a sua vida, mas muitas das vezes, nós temos que aperfeiçoar esse talento. Aqui hoje nós recebemos o ministério de louvor, adorando ao Senhor, conduzindo a igreja, mesmo que online, a adoração. Mas eles têm o dom de tocar, de cantar, mas eles precisam aperfeiçoar, precisam estudar. Muitas das vezes você precisa recomeçar, porque você tem um dom, você tem um talento, mas precisa aperfeiçoá-lo. E é nessa aperfeiçoação que você vai encontrar um recomeço próspero para aquilo que você está buscando sobre a sua vida. Voltando então para o texto, voltando então para a história de José. Então José, ele preso, mas há uma situação onde o faraó tem alguns sonhos, e todos aqueles que o serviam, os magos, e todos aqueles que acompanhavam o faraó, não conseguiam mostrar a revelação desse sonho, o significado dele. Então aquele que José revelou o sonho, lembrou de José, e indicou ao faraó. O faraó manda José vir, José sai da prisão, e José, após escutar o sonho de faraó, José revela o significado. E faraó fica encantado com a sua sabedoria, fica encantado com o seu talento, o seu dom em entender o significado dos sonhos. Então, naquele momento o faraó coloca José como governador do Egito. José, de prisioneiro, passa a ser governador. José só estava abaixo do próprio faraó, de mais ninguém. José tinha muito poder. E José então recomeça mais uma vez a sua história. Eu não sei se você observou quando eu disse no início, mas muitas das vezes nós não recomeçamos só quando algo não dá certo, mas às vezes também quando algo dá certo na nossa vida. E temos que recomeçar novamente. Nós não vamos parar, nós não vamos se acomodar. Então José começa a governar o Egito. Mas tinha algo nessa governância que ainda não estava totalmente resolvido na sua vida, que era a sua condição familiar, era o seu relacionamento com os seus familiares. E José se vê de frente com seus irmãos, pois a fome, que aquela que revelou em sonho a faraó através de José, acontece, e os irmãos vão até o governador para pedir alimento, para pedir formas de eles se alimentarem. E José ali reconhece os irmãos, e José ali até prega uma peça nos irmãos, até o momento que ele está exposto à condição de perdoar os irmãos. E mais uma vez a condição de recomeço da história de José é exposta. Então José, ele libera perdão para os irmãos, e ele é mais uma vez reconectado ao contato com seus irmãos e até com seu pai, que ainda estava vivo. Então, meus amados e queridos irmãos, o que podemos aprender com a história de José? É que José foi um homem de recomeço. José que, independente da situação e da adversidade, ou até mesmo de situações que ele estava vendo bem, ele foi obrigado a recomeçar. Mas nesses recomeços, ele sempre buscou ver a mão de Deus sobre a vida dele. Ele sempre buscou ser fiel e temente ao Senhor. E muitas das vezes nós continuamos a bater a cabeça, a viver correndo atrás do vento, a não ver sentido nas coisas, porque nós não conseguimos ver a mão de Deus sobre a nossa vida. Nós não conseguimos entender a nossa identidade e o nosso propósito. Porque quando você conhece e reconhece, tudo faz sentido. Tudo aquilo que nós passamos a buscar e a pregar é totalmente condizente com a palavra de Deus. E quando a gente vive
condizente com a palavra de Deus, a gente vive plenamente na presença dEle. Então o desafio para nós nesse dia é para que nós identifiquemos o recomeço que Deus espera e deseja nas nossas vidas. Porque Deus, Ele sempre tem algo maior daquilo que nós pedimos e pensamos. Então, se Deus tem algo maior, você ainda tem muito para viver. Então eu quero chamar você a sua primeira prioridade principal na sua vida. A primeira prioridade principal, como essência de vida, é o seu relacionamento com Deus. É como hoje você tem se relacionado com o Senhor e Salvador da sua história. Eu sei que muitas das vezes nós ouvimos pregações e sermões e estamos até cansados de ouvir sobre relacionamento com Deus, mas é porque o relacionamento com Deus que vai revelar os outros relacionamentos, sendo saudáveis ou não sendo saudáveis. Eu lembro de uma vez, em uma conversa em casal, eu acabei por falar, e até as pessoas que estavam comigo, minha esposa também estava comigo, concordou que se eu estiver bem com Deus primeiramente, naturalmente eu vou estar bem com ela. Posso às vezes ter algumas dificuldades, mas as dificuldades vão ser mais fáceis de resolver. Mas quando eu não estou bem com Deus, possivelmente eu não vou estar bem com ela. Porque o relacionamento principal e primordial na nossa vida tem que ser com Deus, e tem que estar saudável, tem que estar sendo bom, estar sendo efetivo, disciplinado. Então o chamado que eu tenho para você, e já partindo para o encerramento, é: alinhe seu relacionamento com Deus, para que você seja uma pessoa bem resolvida. José, a gente vê como exemplo, era um homem que tinha um relacionamento muito bom com Deus, e através de cada situação, ele resolvia de uma maneira muito simples. A segunda prioridade na nossa vida são os nossos familiares. Para aquele que é casado, a segunda prioridade é o cônjuge. Para quem não é casado, a segunda prioridade são os pais. E a terceira do cara casado que tem filhos, ou da mulher casada, são os filhos. Mas para aqueles que não têm filhos ainda, são os irmãos. Aqui a gente percebe, e pode usar como exemplo a vida de José. A família dele, embora tendo um pai que o amava, tinha irmãos que o odiavam. E nesse momento que José, já como governante do Egito, José tem que perdoar os irmãos, para restaurar a condição familiar na vida dele. Aí eu te pergunto, como anda o seu relacionamento com a sua família? Sua família anda destruída? Você vê que não tem mais jeito, você tem um filho que está perdido, que não te escuta, que não te respeita, você tem um cônjuge que só briga com você, ou você só briga com o seu cônjuge. Você vê os seus irmãos sempre trazendo para você contendas, sempre com muito egoísmo, com falta de humildade, por interesse. Chegou a hora de você restaurar o seu relacionamento com a sua família. Porque uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que tem identidade em Cristo Jesus, ela é uma pessoa que tem um bom relacionamento com os seus familiares. Estamos cansados de ouvir dentro da igreja, irmãos que dizem que não falam com o irmão, que tem um péssimo relacionamento com os pais. Nós temos que quebrar isso sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E uma coisa que era interessante observar em relação ao relacionamento familiar de José, é que José era muito bem resolvido com Deus. E é por isso que foi muito mais fácil para ele perdoar os irmãos. Quando uma pessoa ela é bem resolvida com Deus, ela acaba sendo bem resolvida nos seus relacionamentos externos. Eu me lembro de estar numa situação onde uma pessoa me destratava e uma outra pessoa, um amigo meu, falava para mim assim: André, como que você aceita tantas vezes essa pessoa te destratar? E eu disse para essa pessoa: eu sou muito bem resolvido, então tudo aquilo que ela traz para mim não me afeta, então eu pago o mal que ela me traz com o bem. Isso é divino, isso é o desejo que Deus tem para todos nós que conhecemos a sua face. E falando sobre a quarta prioridade é o trabalho. Para todos aqueles que trabalham, a gente percebe
que muitas das vezes nós estamos imersos em um trabalho onde que nós não somos respeitados, nós não vemos perspectiva de crescimento, somos mal remunerados. E às vezes também depende da gente, às vezes pode ser que também você chegue atrasado, você não cumpra direito com as tarefas que você é designado a fazer. E aqui a gente observa na vida de José, um homem que, independente do trabalho que ele estava exercendo ali, ele sempre serviu como um filho de Deus, como um servo do Senhor, porque ele sabia que ele não estava servindo aos homens, ele servia ao próprio Deus. Imagina se todo homem e mulher que estiver no seu trabalho, trabalhasse como se estivesse trabalhando para Deus, como seria? Imagina na igreja, todos aqueles que servem a igreja, servissem, às vezes não como se estivesse servindo para alguém, que é isso que muitas das vezes nós pregamos, mas servissem como se realmente estivesse ali vendo Deus. Isso é um chamado para nós, isso é um puxão de orelha para a maneira como nós estamos servindo. Então, muitas das vezes nós temos que estar nos observando, estar nos autoavaliando. E para aqueles que não trabalham, tem os estudos, levar o estudo a sério. Eu que hoje cuido de adolescentes, eu observo muitas das vezes adolescentes e jovens que não levam a sério os estudos, sendo que é isso que vai proporcionar um crescimento, é isso que vai proporcionar uma condição melhor no futuro. Então que você leve em consideração, que você seja muito bem resolvido nessa área da sua vida. Porque com certeza você vai ser um homem ou uma mulher que vai viver grandes coisas, até mesmo no trabalho, e até mesmo em condições onde que você possa estar aí sendo usado por Deus para ser voz para a sociedade e para o mundo lá fora. E por último, mas não menos importante, é o ministério. A vida de José já era seu ministério, e é assim que nós deveríamos ser. Nós falamos às vezes que, como igreja, nós somos a igreja sem precisar estar nela, sem precisar estar no templo. E a vida de José aqui a gente observa um homem temente a Deus, que vivia a palavra de Deus diariamente. Assim como nós sempre pregamos que a igreja não são as quatro paredes. Como você tem exercido o seu ministério? Como que você tem revelado o Evangelho e a palavra de Deus fora do templo de Deus? E para encerrar aqui com vocês, eu queria dizer para vocês que nós precisamos ser homens e mulheres bem resolvidas. Porque se nós pregarmos para o mundo Deus, mas nos mostrarmos pessoas que são muito mal resolvidas, o que o mundo vai receber? O que o mundo vai entender como identidade e propósito? O que o mundo vai entender como igreja de Cristo? Então o chamado que eu tenho para você nesse dia é que você passe a se tornar uma pessoa bem resolvida. E bem resolvida em todas as áreas da sua vida. Que você não se permita mais deixar algumas coisas de lado, ou continuar a não levar o Evangelho a sério. E por fim eu queria orar com você. Queria conduzir você em oração para que você possa, nessa manhã, receber uma bênção especial através dessa mensagem. E que o Espírito Santo de Deus possa a cada dia estar revelando para você aquilo que você precisa recomeçar, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa dentro de cada área da sua vida estar sendo aplicado em ser uma pessoa bem resolvida. Vamos orar juntos, meus irmãos. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. E agora neste momento, peça para que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando para você. Particularmente. Senhor Deus, eu quero orar. Eu quero pedir para o Senhor que neste momento o Senhor venha nos trazer luz a tudo aquilo que não está sendo bem resolvido. A todo nó, Pai, que está na nossa vida hoje, Senhor, e não se desata por jeito nenhum. Aqui nos foi pregado sobre identidade, nos foi pregado sobre propósito, e para que nós sejamos pessoas bem resolvidas, nós precisamos ser pessoas bem resolvidas com o Senhor. E para que isso aconteça, que o Espírito Santo de Deus venha preencher cada lacuna desse molde que o Senhor mesmo criou nós para estarmos sendo condizentes, Senhor.
toma nossa vida, toma nossa história, e que neste momento, cada pessoa que assiste essa transmissão, Senhor, receba uma unção e uma sabedoria especial, Senhor Deus. Dá conhecimento, dá paz, dá mansidão, leva perdão, leva misericórdia, leva graça, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre a família, sobre o trabalho, sobre os estudos, sobre o ministério, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba essa bênção especial sobre a sua vida e sobre a sua família. E que você tenha um dia abençoado e uma semana poderosa dentro da palavra e dentro da presença de Deus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Que você então receba essa mensagem e que essa mensagem ela possa queimar sobre o seu coração, para que você possa se tornar um cristão melhor e um cristão de recomeço, e de recomeços saudáveis, de recomeços cheios da graça e do poder de Deus. Um bom domingo a você, meu irmão, a você, minha irmã. A graça e paz esteja com você. Um abraço e até a próxima.